Que prazer estar aqui com vocês de novo, mais um ano presencialmente, depois de toda essa loucura, né? Então, meu nome é Jennifer Teles, para quem não me conhece. Eu sou a fundadora do portal Gamificação Brasil, que tem o objetivo de fomentar o mercado nacional de gamificação e dar mais visibilidade para projetos gamificados brasileiros. Nessa palestra, a gente vai passar por 3 etapas. Primeiro, a gente vai fazer um tour pelo metaverso, eu vou falar o que é o metaverso, como que entra, a gente vai entender o cenário mundial disso. Depois eu vou mostrar como que a gamificação pode ser um ponto-chave de sucesso para o metaverso. E depois eu vou mostrar alguns projetos de metaverso brasileiros. Vamos começar com o significado, né? O que é metaverso? Metaverso é um ambiente virtual imersivo, coletivo e hiperrealista. Significa que é um ambiente digital em que as relações, as interações vão ser mais imersivas. Jennifer, mas onde que eu entro no metaverso, que todo mundo fala? Então, mas não existe só um metaverso. Várias empresas estão construindo seus próprios metaversos. 2 projetos mais famosos de metaverso hoje são o The Sandbox e o Decentraland. Então, esses 2 metaversos, as empresas estão comprando terrenos dentro desses metaversos e aí sim montando o seu próprio ambiente digital, montando o seu próprio metaverso. Para a gente ter uma ideia de como que funciona isso, para a gente entender um pouco mais o mercado, um dos terrenos foi vendido por 2,4 milhões, por exemplo. O maior banco dos Estados Unidos também já entrou no metaverso, dessa vez no metaverso Decentraland. E o HSBC, que é o segundo maior banco da Europa, também já entrou no metaverso. 54 bilhões são gastos anualmente com bens virtuais, só para a gente ter uma noção disso. O The Sandbox já tem mais de 200 parcerias, então a Adidas já tem um lugar lá no metaverso. A Warner Music também já comprou seu terreno, já está construindo um parque temático musical lá dentro. Então, várias empresas estão optando por isso, de comprar um terreno dentro do metaverso e lá fazer o seu próprio metaverso. E outras empresas estão criando o seu próprio metaverso do zero. Existe um relatório da Gartner, que é um instituto de pesquisa, que mostra que 2 bilhões de pessoas estarão em alguma plataforma de mundo virtual até 2026. Então, é interessante para a gente entender esse cenário. Por que a gente está falando de metaverso aqui? Por que existem tantas palestras de metaverso hoje? Porque o Facebook trocou o nome para Meta e definiu o foco da empresa mais para a realidade virtual e realidade aumentada. E ele mostrou o projeto de metaverso do Facebook, que é esse aqui. E eu preciso ser real com vocês, já que vocês vieram aqui para ver a realidade. Esse projeto, dessa forma, hiperrealista, ele precisa de alguns avanços tecnológicos ainda para acontecer dessa forma, para ficar acessível para todo mundo. Então, isso ainda vai demorar alguns anos, só que já começou, já é o início, a gente já está presenciando o início. E o que o Facebook, né, eu vou falar Facebook para você assimilar melhor, porque nem todo mundo ainda já associa o Facebook à Meta. Então, o que o Facebook está investindo de fato? O que tem de concreto? O Facebook está investindo em realidade virtual, já comercializando o óculos Quest 2. Com esse óculos, é um passaporte para o metaverso, que você pode acessar uma das plataformas aqui do metaverso, do Facebook, que você pode socializar, você pode jogar, encontrar pessoas e também trabalhar. Como que funciona esse trabalho? Claro, se você não conseguir ir presencialmente, essa plataforma faz com que você se sinta realmente próximo das pessoas. Tem o áudio espacial, que é quando realmente você está longe da pessoa e você vai se aproximando, o áudio vai aumentando. Você pode levar o seu computador para dentro do metaverso. Então, tem o teclado. Essa tecnologia reconhece quando você está pegando algum elemento, quando você está digitando no teclado, por exemplo. E é interessante eu falar que, como aqui a gente está falando sobre oportunidades, o Meta disponibiliza vários desses códigos, vários desses recursos. Então, como o rastreamento de mão, esse áudio espacial já estão disponibilizados lá no site da Meta. Realidade aumentada. O Facebook também está investindo em realidade aumentada.
Acho que vocês lembram da febre do Pokémon GO, que você virava a câmera e aparecia um bichinho ali, tendo total noção de espaço, sabendo onde que é o chão. Isso é realidade aumentada. O Facebook tem um estúdio, né, o Sparkle, que é gratuito para você fazer alguns efeitos de realidade aumentada. Então, já é um caminho para você começar a aprender isso, porque dentro do site também é disponibilizado vários códigos gratuitos, várias informações para você aprender. E mais, a gente tem o óculos inteligente, o Facebook, em parceria com a Ray-Ban, estão desenvolvendo e já lançando, comercializando esse óculos, que tem uma câmera ali do lado, se vocês perceberem. Então, além de você tirar fotos, atender chamadas, filmar, esse óculos também está sendo utilizado no programa 4D, que é um programa de pesquisa do Facebook para aprimorar a inteligência artificial dele. Como assim? Porque várias pessoas estão utilizando esses óculos e filmando elas em primeira pessoa para a inteligência artificial entender como que a gente lida, como que a gente interage com os elementos, entender o nome dos elementos, ter essa visão em primeira pessoa. Tudo isso para aprimorar a inteligência artificial, isso vai ajudar, tanto na realidade virtual, na realidade aumentada, quanto na robótica. Então, é legal a gente entender que o Zuckerberg, a Meta, eles estão criando um ecossistema. Eles estão fomentando um mercado, eles realmente estão fortalecendo as tecnologias que vão suportar o metaverso, eles estão capacitando os profissionais, eles estão disponibilizando conteúdo para que outras pessoas, outros programadores, desenvolvam tecnologias, aplicativos para o metaverso. Então, eles estão aquecendo o mercado para que o mercado seja melhor, né? Melhor pronto para aderir a todas essas novas tecnologias. E um depoimento que me chamou muita atenção quando eu vi foi da Tatiana Revoredo, que ela fala aqui, quando ela está falando do sandbox, ela fala, vamos aguardar para ver como o projeto se desenvolve, porque apesar do lançamento ser muito promissor, é o design de incentivo do jogo que determinará ou não o sucesso do sandbox. Quando a gente fala incentivo do jogo, o que vocês lembram? O pessoal que está assistindo online também, o que você lembra? Comenta aí no YouTube. Normalmente a gente lembra de gamificação. Gamificação é quando a gente utiliza elementos de jogos, mecânicas de jogos, para engajar, para gerar engajamento, para promover uma ação, para mudar um comportamento. Então, a gamificação pode ser o ponto-chave aqui de sucesso para o metaverso, para gerar um engajamento de longo prazo, para garantir que as pessoas voltem ao metaverso. Então, eu vou passar 3 dicas de gamificação, 3 hacks de gamificação. Primeiro deles, e só lembrando que vão aparecer algumas imagens aqui de um framework chamado Octalysis, mas não precisa se atentar a isso agora, a números, a palavras, é só um lembrete para, se vocês se interessarem, vocês pesquisarem mais depois. Então, o primeiro deles é o propósito. O metaverso é o mais próximo que a gente tem de um mundo simulado digitalmente. E o que é um aspecto básico da nossa realidade? É o senso de propósito. Quando a gente sente que tem um propósito, a gente sente que encontrou um lugar, a gente tem um papel na sociedade. E quando a gente tem um propósito, a gente sente que a gente encontrou uma direção. E nessa direção a gente está progredindo. Então, a gente desbloqueia outro senso de desenvolvimento e realização. O progresso, a gente gosta de sentir que a gente está progredindo. Então, é importante você criar uma narrativa no metaverso. Uma narrativa que os usuários sejam o protagonista. Torne o metaverso social. As interações sociais são intrínsecas a gente. Então, por mais que o universo seja virtual ou não, é importante a gente envolver elementos de competição, elementos de cooperação. Então, em um determinado momento, as pessoas se reunirem para cooperar, para ir em busca de uma meta, ou competirem para ver quem acha, por exemplo, o ouro primeiro. E quando a gente está falando em ouro, a gente está falando em outro núcleo, que é o de propriedade e posse. Então, quando a gente vai coletando moedas, coletando pontos, a gente vai criando um status. E esse status pode ajudar a motivar os usuários. É legal a gente também dar um feedback para os usuários sobre o desempenho deles no metaverso, sobre o progresso deles, sobre as decisões que eles tomaram lá.
E esse feedback pode ser de forma social. É claro que é legal aparecer um botão falando bom trabalho ou caminho errado, mas também é interessante quando, se você está lidando com personagens de RPG, por exemplo, quando o seu personagem passar, os outros personagens aplaudirem. Isso é um feedback social, por exemplo. Mantém os usuários curiosos. Esse é um dos motivadores intrínsecos mais fortes que a gente tem, que é a imprevisibilidade e a curiosidade. Quando a gente está assistindo uma série, por exemplo, a gente assiste a série e no final a gente quer passar logo para o outro episódio porque a gente quer saber o que vai acontecer. Então a gente fica muito curioso, isso é muito forte na gente. Então, em um determinado momento, várias pessoas vão acessar o mesmo metaverso. De repente, milhões de pessoas vão acessar o mesmo metaverso. Então, várias dicas, vários truques, vários hacks vão ser expostos. E esse spoiler pode desinteressar outros usuários, fazer eles perderem a motivação. Então, é interessante que quando a gente criar o propósito, a gente cria uma narrativa não linear que chegue no mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes. Então, que cada usuário consiga chegar nesse objetivo e encontrar várias surpresas pelo caminho. A gente também pode motivar o usuário com a escassez de recursos, né? Quando a gente tem uma abundância de recursos para chegar numa meta, a gente não age com urgência. Então, se a gente fizer o usuário provar da escassez de elementos, ele vai agir com urgência e também ele vai evitar a perda. Ele não vai querer perder recurso. Esse framework que eu acabei de mostrar chama Octalysis. É um modelo de gamificação mundialmente conhecido, mundialmente utilizado. Então, para quem quiser pesquisar, vale a pena. Esse cara se chama Yu-Kai Chou, ele é o fundador desse método. E ele acaba de lançar um novo produto, que é um metaverso com gamificação. Essa é a cara dele, é MetaBlocks, acabou de lançar agora em fevereiro. Então, olha só, qual que é o propósito do MetaBlocks? Vou até afastar para vocês verem melhor. O propósito do MetaBlocks é realmente motivar as pessoas a vincularem memórias significativas para o blockchain para sempre, para não dependerem de um único servidor, mas que elas possam ter essas memórias eternizadas, vinculadas a um local. Esses locais são esses blocos, que são NFTs. Então, esse NFT ele vai ter mais significado, porque vai ter memórias vinculadas a ele. E esse NFT pode subir de nível. Aqui, ó, por exemplo, o verde está disponível e esses outros em vermelho já foram comprados. Ali do lado você pode ver também a conversão do dólar para moeda, para criptomoeda. Jennifer, eu não entendi nada. O que é criptomoeda, blockchain e NFT? Eu vou explicar de forma bem rasa, bem simples, mas aqui na Campus tem vários conteúdos que você pode aprofundar o seu conhecimento sobre isso. Mas, criptomoeda, uma moeda digital. Blockchain, como se fosse um livro público de contabilidade que você registra todas essas transações das moedas digitais. E NFT é um item, é uma identidade de um item digital. Como a gente tem o nosso CPF, que deixa a gente único, o NFT deixa os elementos, os itens digitais únicos. O Yu-Kai Chou fez um loop de gamificação nesse metaverso, justamente para garantir o engajamento dele a longo prazo. Só mostrando aqui um exemplo. E a gente tem outra empresa, dessa vez de Brasília, chamada Funify, que é uma empresa de gamificação e que também está lançando um metaverso. Ela tem clientes no mundo todo, já gamificou, já fez trabalhos para Adidas, para Caixa Econômica. Então, esse é o metaverso. O presidente da Funify, o Ricardo, eu conversei com ele semana passada e ele disponibilizou um local para a gente testar esse metaverso. Então, esse é um local que você realmente pode fazer o que você quiser. Você pode... Estou olhando o tempo ali e o tempo está correndo, calma. Então, esse metaverso você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, uma empresa pode comprar um metaverso desse, fazer um festival, fazer um congresso, fazer um evento. E você realmente pode entrar dentro dos lugares. Olha só, aqui é a área de stands, por exemplo. E a empresa que comprar esse metaverso pode vender esses espaços para outras empresas. Por exemplo, vender os stands. Todos esses espaços que tem a logo aqui são espaços que você pode anunciar. E dentro desse metaverso tem um sistema de gamificação para engajar os usuários a conhecerem todos os espaços do metaverso. A trocarem cartões,
a assistirem palestras. E aqui, só entre nós, né, como não está passando para quase ninguém, mas esse metaverso tem empresa comprando ele por 5 milhões de reais. E a gente tem a Radarfit, que é uma empresa fitness que usa a gamificação para motivar os usuários a terem hábitos mais saudáveis na alimentação, hidratação, na meditação. Então, por meio do aplicativo, ele recebe treinos, recebe dietas, para incentivar ele a ser mais saudável. E quando ele cumpre isso, porque você precisa registrar, por exemplo, se eu estou comendo, almoçando, seguindo a dieta, eu mostro uma foto e a inteligência artificial lê a foto e fala que eu cumpri a missão. Então, eles me dão uma moeda chamada Fitcoin. E essa Fitcoin pode ser trocada por recompensas. Só mostrando aqui, basicamente, como o aplicativo é. E as novidades que o pessoal contou é que eles vão implementar nesse primeiro semestre a realidade aumentada. Como que é a realidade aumentada? Quando você colocar o celular, quando você for fazer um treino na academia e colocar o celular em um aparelho, apontar o celular para um aparelho, vai aparecer um avatar 3D mostrando exatamente como é a forma certa de fazer aquele exercício. Ou quando você for num restaurante e tiver o cardápio, você vai apontar o celular para o cardápio e ele vai mostrar quais as calorias, quantas calorias tem aqueles pratos e também qual o melhor prato para você de acordo com a sua dieta, de acordo com o objetivo que você colocou no início, quando você acessou o aplicativo, né? Tem emagrecimento, tem ganho de massa muscular. E a Radarfit, agora no segundo semestre, também vai lançar a criptomoeda. Tá? A criptomoeda, eles nem querem entrar tão forte no mercado de cripto assim, mas eles querem facilitar a vida dos usuários deles. Então, uma criptomoeda que você vai poder, por exemplo, pagar a academia da rede credenciada ou comprar elementos que facilitem a sua vida nesse universo fitness. Então, a gente passou pelo mercado de metaverso, a gente entendeu o que é o metaverso, entendeu o que o Facebook está fazendo, o que ele está investindo, entendeu como que a gamificação pode ser um ponto-chave de engajamento dentro do metaverso, e, no final, a gente conheceu projetos de metaversos com gamificação. E agora, o tempo, eu já vi que está correndo. Então, eu estou disponível completamente para esclarecer todas as dúvidas. Eu estou na bancada do Portal Gamificação Brasil. Estou disponível para a gente conversar, para a gente trocar experiências. E esses aqui são os meus contatos. Tá? Pode anotar. E qualquer dúvida, eu estou por aqui pela campus. Se vocês me virem, podem vir falar comigo, que vai ser um prazer receber vocês. Obrigada.